Até, vamos aqui uma introdução rápida, né? Muita gente pergunta, professor, você tem indicação de Periscope? Tenho. Indicação do Periscope da Lúcia Glioche, da Angélica Glioche, do Fabrício Bastos, do Alexandre Flecha, entre outros. Tá lá, o pessoal lá de São Paulo, né? O Sanches, né? O Rogério Sanches, o Pedro Lenza. Tá bom, gente? São Periscope, a Cláudia Porto Carreiro, Cláudia Barros Porto Carreiro, sensacional. Pedro Barreto, tá certo? Didier eu acho que não tem não, gente. Então, vamos lá. Esse pessoal bom que tá chegando, vão aproveitar, vão chamando os seguidores, segura um pouquinho as mensagens, eu quero passar uma dica rápida aqui, ó, certeira para vocês. Um beijo aí para a Poli de Porto Alegre. Gente, vamos falar rapidamente sobre o direito de representação, para não errar, para a prova da OAB que está vindo aí, para a prova da magistratura do Rio Grande do Sul, para as provas de cartório. Vamos lá, para não errar. Gente, quando eu falo em direito de representação, a gente está trabalhando, né, as formas de suceder. Como que você pode, né, caracterizar as formas de suceder? Estou bem despenteado hoje, né? Gente, quando eu falo em formas de suceder, vejam só, deixa eu só abrir aqui. Eu posso trabalhar a forma de suceder ou a forma de partilhar. Qual seria a diferença entre a forma de suceder e a forma de partilhar? Quando eu falo em formas de suceder, a gente pensa em duas questões. Aqueles que sucedem por direito próprio e aqueles que sucedem por direito de representação. E quando eu falo em formas de partilha, eu estou querendo verificar se quem vai receber o que é um hereditário vai receber por cabeça ou por estirpe. Então, formas de suceder, você sucede por direito próprio ou por direito de representação. Quando eu falo em direito próprio, qual é a forma de partilhar? Por cabeça. E quando eu falo em sucessão por direito de representação, qual é a forma de partilhar? Por estirpe. Tá certo? A Roberta está dizendo que está travando aí. Segura um pouquinho as mensagens. Qualquer dúvida que tiver, mensagem no direct no Instagram, mensagem no Facebook, se não der para responder aqui. Mas o que eu queria que vocês verificassem? Quem é que vai, vamos supor, um pai morreu e deixou 3 filhos. Um pai morreu e deixou 3 filhos. Quem são os seus herdeiros? Os filhos. Se não tem cônjuge, só tem descendentes, são chamados a suceder, né, os descendentes de primeiro grau, que são os filhos. Eles vão suceder por direito próprio e por cabeça. Ou seja, é o direito do filho de suceder. E cada um vai receber um quinhão equivalente, né? Cada um vai receber por cabeça. Tranquilo, gente? Agora, quando eu falo em direito de representação, o herdeiro não está herdando pelo direito próprio, e sim ele está entrando no lugar de alguém, representando um herdeiro pré-morto. O caso mais conhecido, né, é quando você trabalha na classe dos descendentes. Mas atenção, o direito de representação pode se dar tanto na classe dos descendentes como nos colaterais. E também, né, a gente vai ter que trabalhar especificamente essas regras, mas atenção, direito de representação pode se dar para os descendentes e para os colaterais. Não vai ocorrer direito de representação para os ascendentes. Então anotem aí o artigo 1852. Não há direito de representação para ascendentes. O direito de representação previsto no artigo 1851 é o direito de suceder representando um herdeiro pré-morto, no artigo 1851. Isso aí, Tamires, nunca na classe dos ascendentes. Na classe dos descendentes, o exemplo é simples. Vamos imaginar que João tinha 3 filhos, o Guinho, Zezinho e Luizinho. O Guinho já era falecido quando houve a morte de João. Então o Guinho era pré-morto. Só que o Guinho tinha 2 filhos, netos de João. Tá certo? Quem são os herdeiros? Os herdeiros seriam o Guinho, Zezinho e Luizinho. Então, Zezinho e Luizinho serão herdeiros, só que o Guinho é pré-morto. Então, os 2 filhos de Guinho, netos de João, vão herdar por representação. Por direito, não é por direito próprio, é o direito de representar o seu pai
pré-morto na herança de seu avô. E aí, o que eu quero que vocês observem? A forma de suceder vai ser por estirpe. Esses dois filhos vão receber a estirpe que cabia ao seu falecido pai. Então você vai pegar 1/3 e dividir para Huguinho, Zezinho e Luizinho. Só que esse 1/3 de Huguinho, que já é falecido, vai ser dividido entre seus filhos. 1/6 para cada, metade de 1/3 para cada. Tá certo? Isso é o direito de representação na classe dos descendentes. Tenho certeza que todos aqui já sabiam sem o menor problema. Mas você precisa lembrar que também existirá o direito de representação na classe dos colaterais. Só que dos colaterais só haverá direito de representação até os sobrinhos, ou seja, até os filhos de irmãos. Então vamos supor, o João morreu e não deixou descendentes nem ascendentes, nem cônjuge. Deixou 3 irmãos. Não é até o 4º grau, não. Não, entendi, Tamires. Deixou 3 irmãos. Deixou 3 irmãos. Nesse caso, o que você precisa verificar? Só haverá direito de representação dos filhos de irmãos do falecido. Então, professor Alexandre Flecha, que está entrando aí na área, um abraço, meu irmão, essa sexta-feira à noite. Majestade, aí, sempre prestigiando aí com a presença. Valeu, Flecha, muito obrigado. Gente, sigam o professor Alexandre Flecha aí, mestre em processo civil. Acabei de indicar o periscope dele, Flecha, tá? seu periscope. Estava aqui falando quais periscopos que eu indico. Falei do Fabrício, do Flecha, da Lúcia Glioche, da Cláudia Barros, né? E também mencionei aí. Você vê que foi coincidência, não foi combinado. Não foi combinado. Obrigado, Flecha. Então, gente, vamos lá. Coraçãozinho na tela, compartilhando aí com seus seguidores, para a gente fechar. Direito de representação. Há direito de representação para os descendentes e para os colaterais, mas colaterais só para os filhos de irmãos. Só vai até sobrinho. Então, nesse exemplo que eu falei, um indivíduo morreu, João morreu não deixando ascendentes nem descendentes. Deixou 3 irmãos. Quem são os herdeiros dele? Os colaterais. Os colaterais são os herdeiros de João. E aí o que acontece? Nesse caso, se um irmão for pré-morto, o filho desse irmão ele vai herdar por representação. Tá certo? O sobrinho. Mas se for um sobrinho neto, não. É só os sobrinhos, os filhos de irmãos. Tá certo? Obrigado aí por compartilhar com seus seguidores, Flash. Pessoal que entrou na live aqui, na live, né? Os alunos do Flecha, estamos aqui trabalhando sobre direito de representação. Lembrando que direito de representação não existe na classe dos ascendentes. Artigo 1852. Só haverá direito de representação para os descendentes e para os colaterais até os filhos de irmãos, até os sobrinhos. Onde está isso? Artigo 1853. A gente começou tem um tempinho aqui, mas eu estou dando umas dicas pontuais. Então, assista esse finalzinho e depois você vê na repetição. Tá bom, gente? Para fechar aqui essa dica do direito de representação, para ninguém confundir na hora da prova. Vamos lá. Filho de herdeiro renunciante. Filho de herdeiro renunciante. Sucede por representação? Filho de herdeiro renunciante. Sucede por representação? Gente, isso é muito importante. Vamos imaginar que naquele exemplo, João morreu e deixou 3 filhos, Huguinho, Zezinho e Luizinho. Se Huguinho renunciar à herança, os seus filhos o quê? Não sucedem. Tá certo? Filho de herdeiro renunciante não sucede. Tá certo? Isso é muito importante. Agora, filho de indigno, aquele que foi excluído da herança porque cometeu um ato de indignidade, atentou contra a vida do ascendente, né? Injuriou gravemente o ascendente. Exatamente, Manuela. O renunciante é tido como inexistente. Agora, o filho do indigno, ele pode suceder por representação, porque o indigno é tratado como se fosse morto, como um pré-morto. E aí o filho, né, do herdeiro indigno sucede sim por representação. Cuidado que isso é uma pegadinha que cai toda hora na OAB. Porque você pensa, nossa, a indignidade é muito grave.
né, é muito grave. Então, o filho do indigno não poderia suceder. Pode. Vamos pegar um exemplo, né? Suzane Richthofen, né? Aquele caso, né, famoso. Suzane Richthofen matou os pais. Vamos supor que agora Suzane Richthofen tem 2 filhos. Desculpa, Suzane Richthofen está presa na cadeia, né? Tá lá namorando o Robertão. Não lembro mais do nome da companheira da Suzane Richthofen. Mas a Suzane, ela está presa. O irmão dela não tem ascendentes nem descendentes. Tá? Vamos imaginar, na vida real. Mas vamos imaginar o seguinte: a Suzane Richthofen, ela é herdeira do irmão. Só que ela é uma herdeira que pode ser excluída pela indignidade. Afinal de contas, ela atentou contra a vida dos pais do seu irmão. Se a Suzane Richthofen vier a ter filhos, os filhos da Suzane Richthofen sucedem por representação na herança do irmão dela. Tá certo? Os filhos dela terão direito por representação. Exatamente, Magna. Exatamente. Agora, se a Suzane renunciar à herança do irmão, os filhos dela não terão direito. Tá certo? Peguei esse exemplo famoso para ficar mais fácil. Então, isso é um ponto crucial. Filho do herdeiro renunciante não sucede. Agora, o filho do herdeiro indigno sucede por representação. Tá certo? Obrigado, Tatá. Obrigado, Raíssa. Agora, para fechar, hein? Para não errar, um artigo que todo mundo confunde. Caiu na prova da magistratura aqui no Rio. Muita gente confundiu. Artigo 1856. 1856 diz o seguinte: o renunciante à herança de uma pessoa poderá representá-la na sucessão de outra. O renunciante à herança de uma pessoa poderá representá-la na sucessão de outra. Artigo 1856. Acompanhem comigo. João morreu. João tinha 3 filhos, Huguinho, Zezinho e Luizinho. Só que Huguinho já era falecido, antes da morte de João. Os filhos de Huguinho renunciaram à herança do pai. Renunciaram à herança. Foi a primeira questão da prova da magistratura, exatamente, Raíssa. Renunciaram à herança do pai, Huguinho. Posteriormente morreu o avô, João. O que acontece? Quando João vem a falecer, quem são chamados a suceder? Os filhos, Huguinho, Zezinho e Luizinho. Só que Huguinho já está morto. Podem os filhos de Huguinho, né, herdar por representação? Podem. Mas eles renunciaram à herança do pai. Não tem problema. Eles renunciaram à herança do pai, não à herança que o pai tinha direito de receber. Tá certo? Então eles estão recebendo a herança do avô. Artigo 1856. É uma pena que eu não estou com condições de desenhar aqui para vocês, tá? Seria mais fácil. Mas se vocês assistirem na repetição, eu tenho certeza que eu falei com calma, pausadamente, deu para pegar. Tá bom? Gente, para quem começou a me seguir hoje, vídeos diários aqui de Direito Civil, dicas para concurso, método de estudo, a gente sempre fala todos os dias de alguma coisa, principalmente de Direito Civil. Às vezes eu trabalho um tema maior, por exemplo, vou trabalhar semana que vem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, vou trabalhar a gestação e útero alheio, também chamado de barriga de aluguel. Então, às vezes a gente trabalha temas específicos e aprofunda. Outras revisões rápidas, como eu fiz agora. Então, gente, eu sei que está começando a travar aí. Eu quero pedir, eu quero agradecer vocês, agradecer o Flecha por compartilhar, a Fabrício Bastos, a Lúcia Glioche, tá certo? Agradecer aqui a Andressa, a Tamires, a Magna, a Manuela. Olha, Manuela, meu periscope é esse aqui que eu tô falando. É só você clicar aqui, ó, nesse bonequinho aqui do lado, que tá aqui, ó, onde está apontando meu dedo, e aí você consegue me seguir. Clica no meu nome e me segue. @Bourret, @Bourret. Eu vou colocar na tela aqui os meus contatos para quem está me seguindo. Qualquer dúvida, aqui, ó, Facebook Aurélio Bourret, Instagram @professor Aurélio Bourret. Virou a tela e virou de novo, tá bom? Professor Aurélio Bourret. Tá bom, gente? Obrigado, Roberta. Obrigado, Lilian, Manuela, todo mundo aí. Uma boa sexta-feira para vocês.